Agradeço o convite para participar do teu workshop. Eh, a PriceBeam é uma empresa que eu lidero na América Latina, uma empresa de cerca de 8 anos, cuja especialidade é a criação de metodologias para avaliação de percepção de valor, disposição a pagar e escolhas de produtos concorrentes baseados em mudanças de preços de um e de outro produto, tá? Vocês vão ver logo na apresentação, a gente tem muitas metodologias, a gente vai se ater aqui a Conjoint Analysis e Willingness to Pay. Conjoint em si, existem muitos tipos de conjoint, a gente vai também se ater a um tipo específico de conjoint, que é o Choice-Based Conjoint Analysis, tá? Conhecida como CBC, né? Que é aquele tipo de conjoint onde o consumidor, o entrevistado, vai escolher entre diversos produtos que concorrem entre si, estão sendo apresentados por diversos preços, e baseado nessas escolhas é que a gente acaba depois tendo a capacidade de simular e criar cenários mercadológicos distintos, tá? Espero que seja um workshop onde vocês realmente conheçam mais profundamente essas metodologias e o objetivo é puramente educacional, tá? Perfeito. Legal, o Hélio, muito bom. Até sobre o Hélio, a gente já se conhece dos palestras, dos eventos de Price, assim, desde 2000 e, se não me engano, 18, né? Eu lembro do Hélio chegando com um cartãozinho assim, e aí eu falei, nossa, já tem empresa que faz conjoint no Brasil? Na minha cabeça, na época, só as grandes, né? TNS, essas GFK, essas Nielsen, né? Na época, eu só conhecia essas grandes, né? E a Price Being foi uma das pioneiras aí a começar a desbravar o médio ticket, né, de conjoint, né? Então é isso. Então, quanto a mim, alguns me conhecem, outros talvez não, mas eu sou André, tenho André Coppel, tenho aí 15 anos de Revenue Management e Pricing, né? Tive a sorte de participar de vários projetos também quando eu era consultor, né? Fui consultor por 5 anos e também atuei em multinacionais aí por quase toda a minha carreira, né? Então, passei desde bem de consumo, farmacêutico, agro, né? Tive um blend bem legal. Recentemente saí, estou fazendo consultoria, né? E também mantenho a minha escola de treinamentos, né? Que depois no finalzinho a gente vai conversar. Mas eu tenho uns cursos bons lá, tenho certificação de pricing, que eu acho que tem alguns aqui que estão fazendo, inclusive. Tem certificação de pricing, tem, tem esses workshops que a gente dá, eu vou dar uma essa semana de política comercial, tenho também o Elasticidade Descomplicada, né? E tenho coisa boa vindo por aí, né? Então é isso. Então a gente, eu, o Hélio e outros mais antigos, né? O Jorge é das antigas também. A gente procura se manter ativo, né, na comunidade pricing, postando e trocando. E é um prazer ter vocês aqui, né, nesse nosso webinário. Espero de verdade que vocês colaborem também, troquem, perguntem, participem. Não durmam, porque já está tarde. Ou tá assistindo o jogo do Brasil, então às vezes fica, né? Mas é um prazer ter vocês aqui. E aí eu passo agora pro Hélio fazer a apresentação dele, Hélio, e mostrar as tecnologias que existem de conjoint, métodos, entregas e tudo mais. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela, tá bom? Vocês me escutam e veem a tela? Sim, uma dúvida. Vocês vão enviar o material para a gente? Vou Sim. enviar, vou enviar o material, sim. Legal, obrigado. Então, vamos lá. É, Bom, a tradução para o português de Willingness to Pay, quando eu comecei a trabalhar aqui, né, na PriceBeam no Brasil, não tinha uma é, tradução muito adequada, né? E eu basicamente escolhi a que eu achava mais interessante, né? Alguns chamavam de propensão a pagar, propensão a adquirir, e eu fiz uma tradução que eu acho que ela é mais
fidedigna, né, ao nome original, willingness to pay, que é disposição a pagar, tá? Que a gente carinhosamente chama aqui de DAP, né? A conjoint analysis, como ela é mais conhecida, na Price Beam a gente chama de atributos de valor, né? Por que que a gente dá esse nome? Porque, na verdade, o objetivo da conjoint é separar ou segmentar o valor de um produto ou serviço entre os seus distintos atributos, né? Esses atributos podem ser, além de marca e preço, por exemplo, no chocolate pode ser o teor de cacau, ou o tamanho da embalagem, se é um chocolate maior ou menor, quer dizer, existem vários atributos que você pode avaliar e o quanto eles influenciam na decisão de compra, além da marca e do preço, tá? O importante dessas duas metodologias, tanto a metodologia de willingness to pay como a de conjoint analysis, é que elas permitem que quem as utiliza possa realmente praticar uma política de value-based price, né? Que é parte do nome desse workshop. Então, eu quis tocar nesse assunto, porque, para quem não sabe, o value-based price é a precificação de produtos ou serviços baseados na percepção de valor do seu consumidor, ao contrário de outras estratégias de precificação que são baseadas no custo ou baseadas no que o concorrente está fazendo, tá? Aqui você está realmente tentando entender o seu consumidor, e a gente, óbvio, entende, né, o consumidor em uma série de outros inputs, né? Ah, ele quer um produto dessa cor, ou ele quer esse sabor, mas ninguém nunca não, né? Hoje muita gente tenta entender o preço que ele está disposto a pagar. E, obviamente, você tem que endereçar isso, porque é isso que vai permitir que você tenha uma venda que seja sadia. Porque se você tem um produto e o consumidor não quer pagar o preço por aquele produto, você tem um problemão, né? Bom, então, como vocês podem ver, existem muitas e muitas metodologias. Algumas são combinações de metodologias, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de RGM Revenue Growth, a gente está falando de um estudo de disposição a pagar mais atributos de valor, esse número 4, né? Por que que a gente gosta de misturar metodologias, vamos dizer assim, ou combinar metodologias? Uma das principais dificuldades da realização de um estudo de preço, uma pesquisa de preços, é a seleção da amostra, né? A seleção da amostra é muito cara. As empresas trabalham com painéis de consumidores que serão entrevistados. Quando você tem a capacidade de simplesmente selecionar esses consumidores e permitir que eles fiquem mais tempo respondendo às perguntas, isso sai muito mais em conta do que fazer duas seleções para que eles respondam a duas metodologias de forma separada. Então, a gente gosta de fazer essa composição, né, esse bundle, né, como se chama em inglês, ou combo em português, para diminuir custos para os nossos clientes. Agora, para mim, ela não continua. Espera um pouquinho só. Ah, que estranho. Apareceu? Mudou para vocês? Mudou Sim, sim. Ah, legal. Bom, outra coisa que é super importante, antes de qualquer pesquisa ou estudo de preços, né, a gente tem que saber quem é exatamente o mercado que a gente está endereçando, né? Imagina o seguinte: se eu sei, por exemplo, que pessoas com mais de 50 anos de idade vão pagar mais pelo meu produto do que pessoas de, por exemplo, 19 a 29 anos, né? O que é muito provável, né? Porque essas pessoas acima de 50 anos têm, vamos assim dizer, dinheiro mais disponível, né? Do que essas mais jovens, né? E eu
acabo fazendo uma pesquisa entrevistando ambos, né, sem separá-los, eu vou acabar tendo uma willingness to pay média, né? E eu vou, então, cobrar um preço que vai ser caro para aquele jovem de 19 a 29 anos, quer dizer, vai estar acima da disposição a pagar dele, né? E vai estar abaixo da disposição a pagar daquele público de 50 anos, né? Então, a gente precisa segmentar, seria muito bom, né? Que a gente pudesse segmentar as populações para quem a gente está vendendo. Agora, isso só faz sentido se eu tiver condições de fazer uma discriminação de preços, né? Como é que eu faço uma discriminação de preços por idade, né? É, por exemplo, eu vou para em canais que eu sei que tem uma grande proporção de pessoas com mais idade, eu vou cobrar preços maiores. Em canais que eu sei que pessoas de menor idade compram, eu vou usar preços menores, né? Então, novamente, os resultados das pesquisas, eles têm que ser transformados em ações, né? Se alguém faz pesquisa para não fazer nada com ela, né? Ele está tornando um investimento, porque você contratar uma pesquisa de mercado é um investimento, ele está tornando esse investimento em custo, né? Porque ele não está tendo um retorno sobre o capital que ele investiu, né? Na verdade, qualquer pesquisa é uma busca por informações, né? E você paga, né, para ter informações. Por que você paga para ter informações? Porque ao possuir essas informações, as suas ações mercadológicas vão ter um risco menor, né, do que caso essas informações não estivessem em seu poder, né? Então, é importante que essas informações permitam que quem as obtém possa reagir e tomar ações baseadas nas mesmas, senão não faz sentido, né? Não é, a pesquisa de mercado não é curiosidade, né? Pesquisa de mercado serve para você obter informações e ganhar dinheiro com elas, né? Seja através de uma vantagem competitiva diante do teu concorrente, seja através de vamos dizer, uma oportunidade de negócios que o seu concorrente ainda não identificou, no lançamento de um novo produto, por exemplo. Quer dizer, as informações visam a melhoria competitiva da tua organização, tá? Bom, vamos fazer algumas definições, né? Passou para vocês a tela? Sim, Ok. Passou, Então, passou. vamos primeiro falar de willingness to pay, né? O que é a disposição a pagar? Então, é o valor em dinheiro máximo que um consumidor vai despender por um produto ou serviço, né? É óbvio, se eu ofereço um produto por um preço que ele está disposto a pagar, vamos dizer, 10, 15, 20, e eu descubro que ele estava, na verdade, disposto a pagar 30, eu deixei 20, 15 e R$ 10 na mesa, né? E óbvio, mesmo que eu esteja disposto a pagar 30, eu vou ficar muito feliz de comprar o produto de forma, num preço mais barato, né? Eh, Como está aqui, alguns consideram o willingness to pay como sendo o intervalo entre o mais barato que ele compra e o mais caro, né? Vamos lá, vamos usar o seguinte exemplo. Vamos usar 1 quilo de filé mignon, né? Se eu tentar vender para vocês 1 quilo de filé mignon a R$ 20, ninguém vai comprar, porque vão duvidar da qualidade, né? Não deve ser filé mignon, ou é contrabandeado, ou já passou a validade. Por quê? Porque R$ 20 é um preço que não faz sentido, né? Para um filé mignon, né? Para 1 quilo de filé mignon. Mas talvez entre 60 e R$ 90, as pessoas estão dispostas a pagar, né? Então, alguns vão dizer que o willingness to pay é de 60 a 90. Mas espera um pouquinho. Se eu sou o vendedor do filé mignon
e eu sei que essa disposição a pagar, estamos falando aqui de um consumidor individual, tá? Mas pelo É, jeito. é de 60 a 90, eu vou tentar vender a 90, né? Hum. Ou então eu vou tentar entender quanto de demanda eu perco quando eu aumento o preço de 60 para 90. Tudo bem? Não seria uma confusão que algumas pessoas fazem ao aplicar aquela pesquisa Van Westendorp? A Isso, pesquisa Van Westendorp, ela dá uma faixa de preço. E isso. pode ser que algumas pessoas se confundam com essa faixa e achem que isso é o willingness to pay. Será que é isso? Pode ser, pode ser. Mas agora veja, por isso que a gente aqui na PriceBeam não considera a Van Westendorp como a única metodologia adequada para você descobrir a willingness to pay, né? Aqui na PriceBeam a gente usa Van Westendorp, Newton Smith e Gabor Granger. Quer dizer, a gente usa três metodologias em conjunto, porque a gente acredita que as três, quando usadas combinadas, elas vão trazer uma precisão de resultados muito maior do que a Van Westendorp sozinha. A Van Westendorp sozinha, realmente, como você disse, ela te traz um intervalo. Quando a gente usa as três metodologias juntas, a gente consegue obter um ponto específico, tá? Vamos tentar ver aqui Hélio, por o favor. vídeo, E né? existe uma metodologia que você utiliza para você juntar as três metodologias? Sim. Cada Um metodologia, ponderado, né? sim, cada metodologia não é um ponderado, ele é uma condicionante, tá? Cada metodologia, ela é baseada em uma série de perguntas, tá? Então, quando a gente utiliza as três, vamos dizer, o Van Westendorp, ele faz as quatro perguntas clássicas, né? Qual é o preço tão barato que você duvida da qualidade e não compra? Qual é o preço tão caro que você acha tão caro que também não compra? Qual é um preço que é caro, mas você ainda faz o esforço, adquire o produto? E qual é o preço que você considera uma ótima oferta para esse produto, né? Então, essas são as quatro perguntas do Van Westendorp. A gente captura esses valores que o entrevistado declarou, tá? E faz outras quatro perguntas adicionais. Então, por exemplo, a gente usa Newton Smith. Vamos dizer que ele disse 20 é um preço barganha, né? Então, eu vou perguntar para ele qual a probabilidade de você comprar o produto a R$ 20? Por que que eu quero saber isso, né? Porque pode ser que ele não queira comparar um produto por algo que não esteja relacionado ao preço, né? O preço não é o único fator de decisão na compra de um produto. Então, pode ser que, por exemplo, ele ache que R$ 20 é um valor justo para aquele produto, mas ele não compra porque ele não gosta, mesmo que ele seja um consumidor da categoria. Então, por exemplo, vamos dizer, eu estou entrevistando consumidores de cerveja, né? E eu perguntei sobre uma cerveja Guinness. Bom, ok, ele não gosta de cerveja preta, então ele sabe que R$ 20 é um preço bom para Guinness, mas ele não quer comprar. Mas não porque não porque a Guinness por R$ 20 é cara, e sim porque ele não gosta do gosto daquele produto específico, entendeu? Se eu fizer só o Van Westendorp, eu não vou conseguir encontrar vamos dizer, esse consumidor que acha que o preço é normal, mas não vai consumir por algum outro motivo, tá? Ele seria considerado um consumidor neste caso, né? Ele compraria. O Van Westendorp traduziria ele como um comprador a 20, né? Depois a gente continua. A gente pergunta, e no preço de 30, né? Tudo isso já está na plataforma, né? Porque quando ele declarou, a plataforma ela absorveu esses dados das declarações das perguntas do Westendorp e apresentam as perguntas adicionais para ele com os próprios preços que ele já declarou, entendeu? Então, a pergunta seguinte é, e no preço de 30, que ele falou que é caro, né? Mas ainda compra. Qual é a probabilidade de você comprar? Porque a gente quer entender também o quão caro é para ele, né? Pode ser que seja muito caro, mas ele ainda compre com uma alta probabilidade, e pode ser que para ele é caro e ele diga, não, com certeza eu já não compro mais, né? Depois, na pergunta que a gente faz. E depois as perguntas do Gabor Granger, elas também são baseadas no que ele respondeu.
Então a gente quer entender, vamos dizer que ele tinha dito que 30 é caro, mas ele compra e 40 ele já não compra, né? Bom, mas o que que acontece entre 30 e 40? Então na Gabor Granger a gente vai perguntar para ele, e você compraria no preço de 33, que é o 30 que ele declarou que é caro mais 10%, né? Ou 32,99, né? E depois a gente pergunta, você compraria no preço de 36, que é ou 20%, né? Por quê? Porque a gente quer tentar chegar no valor máximo, né? Que ele realmente estaria disposto a pagar pelo produto, né? Porque entre 30 e 40 tem muito dinheiro a ser capturado, né? Por que que eu vou vender por 30 se ele depois me declara que vai pagar até 36? Entendem a ideia? Perfeito. Né? Obrigado pela explicação. É Vamos é dizer, um blend de metodologia. maldoso com o consumidor, né? Porque teoricamente você extrai todo o valor para você. Mas é assim que as empresas ganham dinheiro, né? E é isso que a gente tenta ajudar as empresas a capturar o máximo de valor possível sob forma de preço, tá? Vamos tentar colocar aqui a demo e ver o que acontece? O estudo de disposição a pagar comparativa revela o que os clientes estão dispostos a pagar por um produto ou serviço, ajudando você a identificar oportunidades de otimização da demanda e crescimento da receita, bem como a elasticidade do preço e possíveis barreiras de preço para seus produtos e concorrentes. A guia denominada Análise na plataforma PriceBeam contém os dados dos resultados. O ponto mais alto da curva de otimização de receita mostra a você o ponto de preço que otimizaria a receita do produto selecionado, e o ponto mais alto da curva de volume mostra o ponto de preço pelo qual a maioria dos entrevistados está disposta a pagar pelo produto, maximizando a quantidade vendida. A análise de otimização de lucro é um relatório opcional que inclui uma terceira curva para a margem. Você pode ativá-la fornecendo a PriceBeam, o CPV e a margem comercial, e pode ser incluída a qualquer momento durante o estudo. Além dos gráficos de análise, cada estudo inclui um relatório para download, com os principais resumos e insights, garantindo que você tenha insights práticos que podem ser usados imediatamente. Ok. Foi bem rápida, né? É, é uma, é uma, é um pitch de 1 minuto para quem eu estou tentando vender o produto, tá? Retomar. Eu tô guardando as questões desafiadoras todas para o final, tá? Oi? Lógico, as perguntas desafiadoras vão ficar para o final, com certeza. Por enquanto, eu estou só falando, depois você começa a bater, tá? Porque, novamente, apesar de eu ser um defensor dessas metodologias, eu já quero reconhecer de antemão que elas são partes de um puzzle, né? De um quebra-cabeças. É, Você não deveria utilizar nenhuma metodologia ou nenhuma fonte de dados como uma fonte única para sua tomada de decisão, tá? É, você, Vocês querem falar um pouquinho de willingness to pay agora ou querem que a gente converse um pouco sobre conjoint analysis e deixamos os debates para o final? Como é que você quer tocar Então, isso, vamos André? falar de conjoint e você está trazendo o CBC, mas explica o que é o CBC e a diferença da conjoint padrão, né? Que é a gente está acostumado a ver a DCM, né? Tá. Que é a mais padrão que tem. Então, explica para nós o que é cada tipo e as diferenças entre eles. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de choice-based conjoint, a gente está falando de uma metodologia que permite que o consumidor escolha uma determinada alternativa oferecida para ele, né? Por isso que é choice-based, é uma conjoint baseadas em escolhas, né? E essas escolhas podem se modificar conforme os atributos vão se modificando. Então, por exemplo, obviamente, se você diminui o preço, a probabilidade dele escolher aquele produto que teve o seu preço diminuído em relação aos outros é maior, né? Se você aumenta o preço, a probabilidade é menor. Se você diminui, por exemplo,
vamos dizer, a quantidade de cacau num produto, pode ser que alguns consumidores deixem de escolhê-lo, né? Pode ser que outros passem a escolhê-lo, né? Então, muito provavelmente você vai descobrir que preço é mais importante que a quantidade de cacau num determinado chocolate, né? É, o que vai acontecer é que depois que você vai mostrar cartões virtuais, deixa eu tenho isso aqui. Espera um pouquinho, deixa eu tentar ir para frente. Eu vou direto, depois eu volto, tá? Por exemplo, esse é um cartão virtual, tá? Vocês estão vendo os refrigerantes ou não? Sim, estamos Sim, bem. sim. Sim, tá aparecendo aqui. Tá. Cerveja. Isso, exato. Então ele vai escolher, né? Apesar de não serem exatamente a mesma categoria, é uma bebida alcoólica que ele pode escolher num bar, né? Então você vai mudando algumas características, né? Então posso mudar, posso diminuir aqui o preço de 7,90 para 5,90. Posso aumentar isso de 9,90 para 12,90. E eu vejo qual é o percentual de escolhas em cada um desses produtos, né? Obviamente, faço isso de uma forma randômica, né? Às vezes eu mudo a ordem dos produtos aqui para não ficar sempre a Skol em primeiro lugar, né? Porque senão, obviamente, você tem uma tendência, né? A escolha do produto que se lê da esquerda para a direita, né? Então, esse é um slide típico de conjoint, tá? A gente tem outros tipos de conjoint, é, por exemplo, o que a gente chama menu-based conjoint. O que significa o menu-based conjoint? É uma conjoint onde o cara pode ir transformando, por exemplo, formando a refeição dele, né? Então, o que eu quero? Eu quero hambúrguer, eu quero batata frita, eu quero refrigerante, eu quero sobremesa. Bom, mas se eu adiciono a sobremesa, quanto talvez eu vá retirar ou da batata frita, né? Porque, putz, é muita caloria comer sobremesa com batata frita. E quanto eu estou disposto a pagar mais pela sobremesa? Vamos dizer, se eu não tenho problema com caloria e vou comprar a batata frita e a sobremesa, quanto menos eu quero pagar pela batata frita para conseguir incluir a sobremesa, né? Então eu monto o meu. Isso é um exemplo, obviamente, tá? Eu monto o meu menu. Isso serve também para carro, né? Quer dizer, quais são os. Pô, se eu vou colocar um teto solar no meu carro, e vou pagar mais por esse teto solar, talvez eu não queira pagar tanto pelo espelho que rebate, né? Ou sei lá, como é que chama? A tela, né? O multimídia, né? Então, você pode fazer, brincar é feio, né? Play em inglês, mas você pode usar diversas alternativas para entender qual é a preferência do teu consumidor e precificar corretamente, né? Vou voltar, tá? É que veio a pergunta, então eu quis endereçar. Vamos tentar dar uma olhada no demo da Conjoint e ver o que rola? E depois a gente continua, tá? Como é que estamos de tempo, André? Eu estou aqui perdido. Já passou bastante, a gente já é quase 8h40, mas vamos avançar aqui. Eu acho que vale a pena explicar. Eu acho Tá que bom? os seus alunos aqui, mas acho que vale a pena, né, gente? Entender certinho, né? Se não tiver interessante, me avisem e a gente vai para frente, tá? Deixa eu tentar fazer um O replay aqui. estudo de atributos de valor permite que você determine o valor que os clientes atribuem a cada característica ou benefício testado por meio da aplicação da Choice-Based Conjoint Analysis. Com ele, você obtém insights valiosos para a avaliação dos promotores de valor, o pricing de novos produtos e a análise de escolhas da concorrência. Essa análise ajuda você a identificar os atributos mais valorizados. Neste exemplo, a marca é considerada a mais importante tanto para a amostra geral quanto para o segmento de amantes de chocolate.
O gráfico de preferências de nível ilustra a utilidade relativa dentro do atributo. Ele permite que você avalie como os entrevistados de diferentes segmentos reagiram quando lhes foram apresentados conjuntos de cartões virtuais de diferentes níveis e identificaram os níveis mais e menos preferidos dentro do atributo. A guia simulação permite que você execute uma variedade de simulações para produtos próprios e de concorrentes para testar e prever o resultado de diferentes cenários. Você pode avaliar o impacto dos cenários selecionados sobre as preferências dos consumidores e suas consequentes fatias de mercado, e, com base nisso, revisar as projeções de receita e lucro. Além dos gráficos de análise, cada estudo inclui um relatório para download com os principais resumos e insights, garantindo que você tenha insights práticos que podem ser usados imediatamente. Ficou claro um pouquinho, gente, a diferença? Quer dizer, do ponto de vista de produto, a Conjoint, ela é mais completa que a Willingness to Pay, quando a gente quer tentar destrinchar os diferentes atributos de valor e as escolhas versus a concorrência. A Willingness to Pay, ela é mais interessante, por exemplo, quando você está lançando novos produtos, quando você está entrando em novos mercados, quando você tem menos informações de um determinado produto, tá? Eu gosto de usar, por exemplo, um exemplo de Pepsi e Coca, tá? Vamos dizer que eu descobri, com análise de willingness to pay, que o melhor preço para se vender uma Coca-Cola de 2 litros é onde ela vai ganhar mais dinheiro, o ponto de maximização de revenue é R$ 12, tá? E a da Pepsi é R$ 9, tá? Isso eu descobri através da willingness to pay, quer dizer, então eu sei que a Coca-Cola pode, teoricamente, são dados falsos, tá? Eu estou inventando aqui, por favor, não tem nada a ver com a realidade de mercado, tá? Eu descobri, através da disposição a pagar, que a Coca-Cola pode cobrar 1/3 a mais do que a Pepsi, tá? Para isso serve a willingness to pay. Agora, o que vai acontecer se eu for para um supermercado e a Pepsi tiver 8,5 e a Coca tiver 12? E o que vai acontecer se a Pepsi tiver 9 e a Coca tiver 11,5? Né? Uma parte dessa população vai migrar para a melhor oferta da Pepsi ou para a melhor oferta da Coca. Eu não sei. A willingness to pay não me diz isso. Para isso eu preciso da conjoint analysis. Ok? Entenderam a diferença? Entenderam o objetivo de cada uma? Ou seja, o willingness to pay é praticamente o resultado da elasticidade como um todo no seu volume, Isso. né? E você tem só uma curva de volume, do seu volume, e já a conjoint pode criar uma curva, vamos falar assim, multivariada, entre vários Isso. competidores, inclusive com vários atributos. E aí ela pode dar como output a willingness to pay, certo? Ela pode dar um output no qual você terá a melhor equação possível dentro daqueles preços prévios que você programou. Porque, ao contrário da willingness to pay, onde você descobre, na conjoint analysis você já tem que colocar preços previamente definidos, tá? Então, dentro daqueles preços previamente definidos, você vai encontrar a sua melhor solução, né? Mas nada impede que a solução super ótima estivesse fora daquele range de preços que você colocou, tá? Por isso a gente tenta, na verdade, espaçar relativamente bem os preços para tentar garantir ao máximo que a conjoint capture, né, o range adequado, tá? O Hélio, a gente poderia também inferir que a conjoint análise ela também teria algum componente de elasticidade cruzada ou de produtos substitutos nesse sentido? Sim, Poderia sim. ser uma análise paralela ou substituta nesse sentido? Na verdade, ela é complementar, né? Porque o que você vai fazer? Você vai testar alguns cenários, né? Em um cenário, o seu produto estava 10, em outro cenário, o seu produto estava 15. Vamos dizer que você perdeu em R$ 5 10% da tua
da tua demanda, né? Então você consegue calcular a elasticidade própria do teu produto. Desses 5%, o teu concorrente A pegou 2, o teu concorrente B pegou 2, o teu concorrente C pegou um, né? Então você consegue também analisar a elasticidade cruzada baseado no aumento que ele teve quando você aumentou o teu preço, no aumento de volume, né? Que ele teve quando você aumentou o teu preço. Tá Legal. claro ou não? Obrigado. Claríssimo, obrigado. Ok. Então, assim, Bom, eu estou tentando ver se a gente resume aqui. A predisposição a pagar a DAP, você pode ter um intervalo bem grande de preço, porque você está descobrindo, né? Já na Conjoint, você vai ter que delimitar faixas de preço. Então, você vai estar limitado à faixa máxima e mínima que você isso. colocou no seu estudo. Então, dentro dessa faixa, você acha a elasticidade cruzada. Mas fora disso, já não consegue, certo? Exatamente. Você não pode extrapolar, tá? Se você encontrou a elasticidade de 2 a 6, você não pode inferir que a elasticidade de 6 a 8 ou de 6 a 10 será a mesma, tá? Tá bom. É Boa, bem importante saber é isso, isso aí, viu? tá? Oi? Importante. É importante a gente saber, né, os limites, tudo. Não, com certeza, porque é um erro que algumas pessoas podem estar fazendo por não saber que a elasticidade varia conforme os diferentes níveis de preços, tá? Bom, vou voltar aqui para Willingness to Pay. Deixa eu contar um caso que eu acho que é mais legal. Ah, só para dizer aqui que você pode comparar várias curvas, tá? Em conjunto, né, de vários produtos, inclusive podem ser ambos produtos seus, podem ser concorrentes. E a ideia aqui é que quanto mais à direita, ou seja, quanto maior o preço, né, maior a percepção de valor. Então, vocês percebem aqui que o produto da linha preta, ele tem uma maior percepção de valor do que o produto da linha azul, né? Porque a curva ela está superior em níveis de preços mais altos. Quando a gente pega um preço único, né, descendo uma vertical aqui, por exemplo, você percebe que quase 100% das pessoas estão dispostas a comprar o produto preto neste preço aqui que está no eixo X, que não faz diferença qual que seja, né? E só 70% comprariam o produto azul. Então, obviamente, a percepção de valor e disposição a pagar pelo produto preto é maior, tá? Bom, então vou contar um caso. É um caso bem antigo, tá? Logo no começo da Price Beam. E por isso o slide talvez não seja mais bonito, mas eu acho que ele é importante porque ele dá uma ordem de grandeza do que você pode conseguir a fazer uma pesquisa dessa, tá? Então, era uma empresa europeia, que pegou o seu preço médio da Europa, Inglaterra, Alemanha e França, e decidiu lançar um produto nos Estados Unidos, né? Traduziu lá de euros para dólares e disse: bom, ok, eu quero lançar o produto a 7,99 dólares, mas faça uma pesquisa para mim antes para ver se eu tô correto, né? E a gente fez, né? E encontramos esses dados aqui. Então, essa curva azul é a curva de demanda, tá? E a curva verde é a curva de receita. Aqui não tem a curva de lucratividade, tá? Então, o que que a gente descobriu? Primeira coisa, você tem aqui 5 dólares, né? Se ele quisesse vender a maior quantidade possível do produto, ele deveria vender a 5 ou 4,99. Neste preço, 80% das pessoas iria comprar o produto dele, tá? Obviamente, não era onde ele ia ganhar mais dinheiro, né? Vocês veem aqui que a curva de receita aqui está pouco acima de 60%. Quer dizer, a esse preço ele estaria ganhando só 60% ou 70% do potencial máximo de dinheiro, caso ele utilizasse o preço de 9,99, que é o preço de maximização de receita. Onde está essa bolinha vermelha aqui. A gente sempre tenta, vamos dizer assim, recomendar que o preço utilizado seja o preço de maximização de receita, quando a gente não tem o preço de maximização de lucro, tá? Então, aqui, o preço, teoricamente, deveria ser 9,99. Mas o que que a gente achou interessante? Acima de 10 tem uma queda brusca de demanda, né? E ela cai até 11. E de 11 a 15, né, ela se mantém mais ou menos constante. Então você veja, né? Você tem uma elasticidade enorme aqui de 10 a 11, mas de 11 a 15 praticamente a elasticidade é zero, né? Ela cai, mas cai muito marginalmente, né? E aí você tem um segundo pico,
né, que é o pico aqui de 14,99 ou 15. Neste pico, 40% das pessoas estão dispostas a comprar o produto. Puxa vida, é um segmento grande de mercado, né? Então, se eu tenho um segmento tão grande de mercado que está disposto a pagar até 15, por que eu vou vender para todo mundo a 10? Né? Então, o que a gente recomendou é que eles fizessem uma versão mainstream a 9,99 e uma versão premium do produto a 14,99, né? Porque aí você está direcionando o produto dentro daquele preço da disposição a pagar de quem está disposto a pagar 9,99 e tem uma alternativa para aqueles que estão dispostos a pagar mais por esse produto, ainda mais numa versão premium, né? E no final das contas, a gente teve um preço que era 43% no mix, né, dessas duas versões, a gente teve um preço que era 43% acima dos 7,99 originais que eles queriam cobrar, sem nenhum tipo de perda de demanda. Não é que eles venderam menos do que eles imaginavam que iam vender, venderam a mesma quantidade. Então, imagina, quando a gente está falando de milhões de dólares, né? É, puxa vida, 43% aqui é um canhão, né? Com uma bala enorme. Óbvio, não é todo estudo que você vai encontrar 43% no preço, mas se eu descubro 2, 3, 4, 5% em vendas de milhões de reais, puxa vida, isso é muito dinheiro, porque vai direto para o bottom line, né? Então, é um tipo de pesquisa que te dá um retorno sobre investimento muito interessante, tá? Bom, não sei. Bom, vamos para a conjoint. Então, ela explicou muito rapidamente, eu quero contar um pouquinho aqui de novo, né? Você tem no estudo em si, você tem duas conclusões principais, tá? Primeiro, qual é a importância relativa de cada atributo, né? Quer dizer, qual é o número de decisões que foram tomadas quando o preço foi modificado? Qual é o número de decisões que foram modificadas quando ou tomadas quando a gente muda a embalagem? Qual o preço, o número de decisões que foram modificadas quando você modifica a marca, né? Então, por exemplo, eu estou disposto a comprar um cornflakes regular de 490 gramas a 1,99. Mas se eu colocar um quick, um crunchy nut aqui a 490, de 490 gramas regular a 1,99, talvez menos pessoas vão comprar esse produto com esses atributos, né? Então a gente acaba descobrindo, por exemplo, que existem marcas que têm utilidades negativas, né? Tudo que está aqui para a esquerda são marcas com utilidades negativas, quer dizer, ao invés de ajudar, elas atrapalham a venda do produto, né? Elas são marcas que tiram o valor do produto. Aqui eu tenho, por exemplo, ingredientes, né? Se o produto é regular, novamente, gente, é tudo criado, tá? Não quero nenhum juízo de valor aqui. Se ele é um produto com trigo regular, tem mais valor, as pessoas escolhem mais. Se ele é um produto com trigo integral, as pessoas escolhem menos, né? É, se ele está a dois pounds ou $2, muita gente compra. Então, $2 é um preço interessante, auxilia na escolha. A $4, as pessoas fogem do produto. Então, é um preço vamos dizer, ele é ruim. E tem o preço aqui de 2,80, que é onde as pessoas são indiferentes, né? Não tem nem utilidade positiva nem negativa. E por aí afora, tá? E você, então, acaba descobrindo a utilidade relativa de cada um desses atributos. Aqui uma outra forma da gente modificar, perdão, de interpretar, é o seguinte: eu tenho aqui, então, os meus preços que eu vou aumentando, conforme eu aumento, o meu share vai caindo, tá? Eu consigo ver quem é o produto que toma a maior parte do meu share perdido, né? E consigo ver o produto que praticamente aqui não se modificou, né? Mesmo eu tendo aumentado em muito o meu preço, ele praticamente não aumentou o seu share, ou se aumentou, aumentou muito pouco, né? Então eu sei que quem é o meu ofensor é esse outro produto aqui, que é aquele que toma o meu share, né? Aqui, neste gráfico acima, imaginem que as barras também representam o meu share, né? Então, conforme eu vou aumentando o meu preço, o meu share vai caindo, né? Eh, Entretanto, o aumento percentual do meu preço é maior que a queda do meu share. Então, a minha venda vai subindo, né?
fazendo P vezes Q, né? Aumentei o preço em 20%, eh, e perdi só 5% de demanda, então a minha venda ela vai aumentando, 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 até que ela chega no máximo, né? A partir do qual cada aumento de preço que eu faço tem como reação uma perda de demanda maior do que o percentual de preço que eu aumentei, né? Então, aqui, vamos dizer que eu aumentei 10%, perdi 20% de demanda. Então, a minha venda começa a cair, né? Então, obviamente, eu descubro qual é o meu preço para a maximização da minha venda, né? Se eu tiver os dados de custo, eu também consigo fazer uma curva de maximização de lucro, né? Estamos falando aqui de lucro absoluto, né? E, obviamente, eu tenho que estar, né? Deveria estar entre num preço que ou maximiza a minha venda ou maximiza o meu lucro, que é esse intervalo aqui, tá? Entre 147 a 177. Vamos tentar fazer uma simulação e com isso eu termino e aí a gente vai para perguntas, André? Ou você quer ir direto para perguntas e a gente dispensa aqui essa simulação? Não, Você eu quer? acho que se o pessoal quiser ver a simulação e a gente pega 15 minutos, a gente extrapola 15 minutos para fazer o debate. Tudo bem? Vamos lá, então? Vamos ver. Então, esse, na verdade, é o simulador, tá? Que a gente tem. É, Vamos ver se aqui vai, né? Então, eu vou ter que voltar aqui de novo. Bem-vindo à nossa breve demonstração interativa da ferramenta de simulação de mercado da PriceBeam. A simulação de mercado permite prever os resultados de diversas estratégias e ações de mercado. Ao inserir diversas permutações de produtos próprios ou de concorrentes, uma simulação de mercado pode ajudar a prever como essas mudanças afetarão o market share, as vendas e o desempenho geral dos negócios. Fazendo parte dos estudos de atributos de valor, RGM e RGM Ultra da PriceBeam, nossa ferramenta de simulação permite criar e testar múltiplos SKUs, utilizando as características dos produtos testados, em um ou mais cenários, para observar o impacto que a alteração das mesmas terá em market share e receita. Teste e otimize produtos com confiança. A aba Simulação permite explorar diversos cenários de precificação para seus próprios produtos e os da concorrência. Execute simulações para prever resultados, comparar estratégias e descobrir o melhor caminho para maximizar a receita e market share. Nessas simulações, crie cenários para testar diferentes estratégias de preços, configurações de produtos e respostas dos competidores, ajudando você a identificar a abordagem mais lucrativa e alinhada ao mercado. Ajuste seus preços e teste diferentes conceitos de inovação. Veja instantaneamente como diferentes combinações de características do produto afetarão as projeções da preferência do consumidor, da receita e de lucro, revelando a combinação ideal para impulsionar o crescimento. Ajuste os detalhes do produto para verificar seu impacto. Edite facilmente os detalhes do produto, como tamanho, preço, custo ou posicionamento, tanto para sua marca quanto para os concorrentes diretamente na lista de simulação. Descubra a melhor estratégia de preços para maximizar o market share e o lucro. Visualize a sensibilidade ao preço do seu produto como uma análise independente e dentro de uma simulação de mercado completa, para entender o que acontece com sua participação de mercado se o preço de um produto for alterado. Visualize o impacto instantaneamente. Acompanhe a participação no share, azul escuro, na receita, azul claro, e no lucro, verde, rapidamente, permitindo que você enxergue exatamente como as mudanças de preços influenciam o desempenho, a preferência do consumidor e os resultados financeiros. Obtenha uma visão completa do mercado. Abaixo, explore a simulação completa de preços de todos os produtos em seu cenário, revelando o desempenho de cada um em diferentes condições, para que você possa otimizar com confiança toda a sua estratégia de portfólio. Compare o potencial de lucro em todos os cenários.
Visualize o lucro projetado para seus próprios produtos, em comparação com o mercado total, para todos os seus diferentes cenários de mercado. Identifique oportunidades de receita com clareza. Explore quanta receita seus próprios produtos geram, em comparação ao mercado mais amplo, em todos os cenários. Preveja a demanda em todos os cenários. Analise as vendas unitárias projetadas para seus produtos em todos os cenários de mercado para tomar decisões mais inteligentes sobre preços, estoque e estratégia de mercado. Bom, uma coisa interessante aqui que eu não comentei, que eu acho que vale a pena a gente conversar, é que ao contrário da willingness to pay, onde você tem resultados em percentual, né? E óbvio, você pode transformar o percentual em absoluto. Aqui na Conjoint Analysis você já tem no simulador o resultado em absoluto. É só você colocar as unidades totais do mercado, né? Então, se o mercado é 10 milhões de unidades e a sua share vai ser 17%, então você vai vender 1.700.000 unidades, né? Isso você não consegue na willingness to pay, porque, por exemplo, você vai descobrir que 50% do mercado compra o seu produto a R$ 10, 40% compra o do concorrente a R$ 10, outros 40% compram do concorrente B a R$ 10 e outros 30% compram do concorrente C a R$ 10. Então, você acaba tendo mais do que 100% do mercado, entendeu? É óbvio, você pode tentar fazer uma regra de três, mas é uma aproximação que a gente não vê com muitos bons olhos, entendeu? Então, a gente, para isso, para números absolutos, a gente gosta de utilizar mais a conjoint, tá? Mas aí, assim, André, já eu vou entrando parar, aqui, tá? já entrando nas perguntas. Então, vamos lá. Quando você fala que a conjoint te dá o share, que é o share de preferência, né? Isso é normal, quase toda conjoint dá. Sim. Você está dizendo que a conjoint, a metodologia conjoint, transforma, de alguma forma, as utilidades máximas, a soma das utilidades de todos os atributos, e normaliza, e aí calcula um market share a partir das conjoint, a partir das utilidades. Como é que é Não, feito? não, então vamos lá. Sim e não, né? Sim e não. O que que a gente faz, na verdade? As pessoas às vezes tentam que eu transforme utilidades em percentual de market share ou em reais, né? Isso é impossível, tá? Não dá essa tradução, vamos chamar assim, de utilidades para moedas ou para share, ela não é direta, ela não existe, né? O que você precisa realmente é um simulador que ele entenda, em primeiro, qual é o impacto de cada uma vamos chamar assim, de cada um dos atributos, né? E dependendo do impacto do atributo, vamos dizer, um share de uma utilidade de 0,6 num atributo que é responsável por 50% das decisões de compras, não é equivalente a uma utilidade de 0,6 num outro atributo que influencia em 5% das decisões de compras. Entende o que eu quero dizer? Ficou claro ou não? Então você precisa do mecanismo, da engrenagem do simulador para traduzir isso para um market share final e para uma receita final e se você tiver os custos para um lucro final, tá? Não sei se ficou claro ou não, eu espero que sim, senão eu tento detalhar mais. Ficou claro que existe uma matemática que, né, na É, conjoint, que é feito isso, um share de preferência e é feito isso, em paralelo à utilidade, é isso? A, isso. a utilidade é um cálculo, o share de preferência é outro, é isso? Exatamente, isso. A utilidade ela é linkada de alguma forma no share de preferência, né? E esse link vai determinar qual é o tipo de. E, óbvio, tudo isso somado, né? Porque não estamos falando só de um atributo, estamos falando de vários, né? O sistema vai fazer um cálculo e determinar, naquele cenário que você escolheu, como é
que os diferentes atributos com as suas utilidades vão determinar um resultado para cada um dos produtos naquele cenário que você determinou, entendeu? Resumo da ópera aqui para quem conhece um pouco de programação. Regressão multivariada, output, share de preferência, utilidade e preço são os inputs. Então, cada combinação de atributo e nível de atributo é como se fosse uma variável dessa regressão. Então, com várias variáveis, vai ter utilidade. Vamos ver se eu estou falando certo. Vai ter utilidade que está alta, mas não tem sensibilidade nenhuma na curva. Vai ter utilidade que é baixa e tem sensibilidade média ou alta na curva. Não é porque tem uma utilidade alta que necessariamente vai dar sensibilidade ao share. É isso? É isso. Vamos dizer o seguinte, agora eu vou ser bem cínico, tá? Me desculpem, mas cinismo às vezes é importante, tá? Então, primeiro, que é mais fácil contratar a Price Beam, tá? Do que fazer tudo isso sozinho. Ó, o É, Fábio Fogaça não concorda, não. O Fábio Fogaça é seu concorrente aí, ó. e, e em segundo, outra coisa é o seguinte, quando é a Price Beam que Não, fez. mas eu concordo sim que você tem que contratar um especialista. Isso eu concordo. Não, mas o que eu quero. E aí vem o cinismo, tá? Contratar a Price Beam é brincadeira, pode ser qualquer outra, não precisa ser a Price Beam, mas qualquer outra que saiba fazer direitinho, né? Mas o cinismo vem da seguinte frase: se algo der errado, foi a Price Beam que errou, não foi você. Teu emprego continua garantido, entendeu? A única coisa que vão falar, puxa, da próxima vez, escolhe melhor o teu fornecedor de serviços. Se você errar sozinho, é, você não vai ter a quem culpar. Depende do erro, né? Se o erro foi a contratação, não sei quanto que. Depois você fala o ticket médio da Price Beam. Eu Não, conheço. aí você está me colocando numa saia justa, André. A willingness to pay. Não só o willingness to pay, como as utilidades. Uhum. Você acordou com uma puta dor de barriga. Você foi na farmácia, à sua disposição a pagar pelo remedinho lá que vai resolver sua azia, sua dor de barriga, é muito alto. Você acordou num dia normal, ninguém pensa no dia normal, vou comprar um Estomazil. Sua predisposição a pagar por um negócio é baixa. Então, o que eu estou dizendo assim, a willingness to pay, aí as utilidades, vai depender do contexto, do momento, vai depender, assim, a pessoa ela pode ter momentos diferentes, a pessoa, o consumidor pode ter ocasiões de compra diferentes, né? A pessoa pode ter N coisas. A nossa mente é mutável, é uma máquina de estados finitos, né? Em engenharia a gente falava isso, máquina de estados finitos. Então, como é que você pode assumir que a Williams to Pay, por mais que você tenha uma amostra muito boa, ela é representativa? Legal, ótima pergunta, André. Então, tem algumas formas, tá? A primeira delas é que, antes de cada estudo, você contextualiza um determinado cenário, tá? Então, eu não faço perguntas de produto diretamente. Eu peço para o cara imaginar que ele está em determinada situação. Tá? Óbvio, você vai me dizer, ah, mas não é igual. Não, não é igual, é uma aproximação. É o melhor que se pode fazer, né? É, com certeza, se você pensar, vamos dizer, falar no medicamento, né? A própria dor na medicina, o cara classifica de 1 a 10, né? Eu não posso perguntar para ele, supondo que você tem uma dor de 3, né? Quanto você pagaria por uma dipirona? Isso não funciona, né? Principalmente porque ele não vai nem entender numa pesquisa o que significa uma dor de nível 3, né? É, então eu vou ter que perguntar se estamos falando de analgésico. Primeiro, a maioria das compras não são feitas quando a pessoa está com dor, né? Estou dando um exemplo, tá? A maioria das compras são feitas preventivamente, né? Porque a dor não acontece no momento planejado. Você não sabe quando você vai ter dor. Então você, na maioria dos casos, compra um analgésico quando você não tem dor, né? Então, eu estou dando um exemplo aqui, tá? Então, eu posso, em alguns casos, criar um cenário
para justamente diminuir essa, vamos dizer, como você comentou no caso de um hangover, né, de um pileque, né, que aí sim, talvez o cara vá comprar um produto quando ele está depois de beber muito, né, então eu posso criar um cenário assim, dizer, imagine que você bebeu, está com, né, se sentindo mal, né, e você vai comprar um produto né, para tentar melhorar. Dá para fazer isso, né? É uma das possibilidades, a gente já fez, né? Por exemplo, vocês próprios viram, né, das bebidas alcoólicas aqui, uma coisa é quando eu compro no supermercado, outra coisa é quando eu compro já na festa, né? Onde eu já estou comemorando. São preços muito diferentes, né? O que a gente sim entende é que, ao utilizarmos uma amostra de 600 a 800 pessoas, a gente acaba, se não anulando, pelo menos diminuindo extremamente as variáveis individuais de cada um dos entrevistados. Tá? Então, como toda estatística faz isso, né? Quando você aumenta o número de amostra, cada opinião de cada um dos entrevistados, ela acaba sendo diluída, né? E se a gente percebe que essa opinião é muito diferente do resto, a gente classifica esse entrevistado como outlier e tira ele da pesquisa. Agora, vamos supor que eu entendi para ter uma qualidade amostral, vocês super amostram, né? Então, tem, por exemplo, 600, né? Sim, Só para o pessoal saber aqui, o mínimo estatisticamente para você fazer uma pesquisa, minimamente é 30, mínimo, mínimo. Só que esse 30 é usando a distribuição T-Student, que aproxima uma normal, com uma perda de qualidade razoável, mas que dá para usar. Aí, o pessoal aí fora fala que o mínimo para uma normal, assumindo que a sua medida que você quer medir se distribui como uma normal, é 100. E aí o que o Ed está dizendo é que eles usam 6 vezes isso. Então, é. quer dizer, para garantir que vai pegar os pontos fora da curva, certo, Ed? O que a gente faz, óbvio, por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer entrevista no Brasil inteiro, né? Mas as pessoas gostariam de saber o que está acontecendo em cada uma das 5 regiões, tá? É, eu nunca vou te dar vou dar um resultado com menos de 200 pessoas por segmento, tá? Então, eu vou pegar 200 do Nordeste, 200 do Sul, 200 do Centro-Oeste, 200 do Norte, né? E 200 do Sudeste, né? Obviamente, neste caso, quando as pessoas me pedem por região ou segmento, é errôneo, né? Eu consolidar isso como sendo o preço Brasil, tá? Exato. Esse é Né? o. Então, você quer segmento? Beleza. Você vai usar isso para cada um dos estados separadamente. Não vem dizer que esse é o preço Brasil, porque não é, porque São Paulo vale mais, né? A região Sudeste vale 60% do consumo, por exemplo, Esse é o né? ponto, porque, e aí eu acho que trazer até um paralelo. Por que que um instituto de pesquisa como o do Fogaça ou a PriceBin custa caro? Porque eles fazem esse trabalho de compor uma amostra estratificada e representativa. O que que é uma amostra estratificada? No cruzamento, por exemplo, vamos supor que você queira segmentar por gênero e idade. Então, tem 4 quadrantes. Alta idade, gênero masculino, alta idade, gênero feminino. Baixa idade, gênero masculino, baixa idade. Então, 4 quadrantes. O que o Ellen está falando é que ele vai garantir, no mínimo, uma resolução de 200 para cada quadrante. 200 mais 200 mais 200 mais 200. Né? Veja, Então, você vai ter 400 mais 400. 800. Então, você achar respondentes que dão fit para o perfil da pesquisa que foi montado e em quantidade, isso custa caro. É isso, né? é isso. É isso. Agora, vamos dizer o seguinte: mais caro é um resultado errado, né? Né? O resultado errado é caríssimo, né? Então, eu prefiro. Tem empresas que me pedem, mas você não quer fazer assim? Eu, às vezes, prefiro perder um negócio do que fazer de forma que eu não esteja confortável, entendeu? Porque um negócio perdido é um negócio perdido, mas um trabalho entregue com grande probabilidade de erro pode ser muito ruim para minha empresa, né? Porque esse cara, com certeza, talvez esteja satisfeito e conte para todo mundo que a PriceBeam errou com ele, né? Uhum. Então, é melhor recusar
Aqui eu estou trazendo bem claro, porque se você é um gênio da matemática ou você tem alguns conhecimentos, você consegue fazer uma conjoint com R, Python, você faz. Só que aí acho que o grande gap para quem faça você mesmo é como é que eu vou conseguir amostras balanceadas, representativas e úteis para fazer esse estudo. Esse é o grande gap. Agora, obviamente, as empresas de conjoint, que tem não só a sua, mas eu conheço outras, elas têm esse painel de um monte de ferramenta. Então, tem a Willingness to Pay, aí tem uma que é para otimizar, tipo, prateleira de supermercado, uma que é para otimizar market share e mix, a outra. Rafael, Então, você vai escolhendo e você monta uma pesquisona com aquilo que você precisa, né? tá, Então, isso é uma grande vantagem. Mas vamos trazer as provocações aqui. Então, a gente já falou da mutabilidade da Willingness to Pay. Como é que você garante isso? Tendo calma. muita Desculpa. amostra, muita resposta, certo? Eu não entendi a tua colocação, desculpa, me congelou um pouquinho. Já falamos da mutabilidade da Willingness to Pay. Cada um tem uma Mutabilidade? mutabilidade. Cada um tem uma willingness to pay na cabeça, mas essa willingness to pay é mutável. Sim. Então, vocês procuram pegar uma amostra grande de forma a tentar cobrir o máximo possível de situações de compra, Isso, perfis, isso, momentos de isso. vida e tudo mais. Sim. Beleza. Exato, exato. Vamos falar aqui que você junta várias. Nesse painel que tem um monte de solução ali, eu acho que tinha umas 12 soluções que você mostrou. Aí o cliente quer pegar, fazer uma Williams to Pay, né, Gabor Granger, cruzando tudo, mas quer fazer com conjoint. Vamos supor, ele escolheu três tipos de pesquisa ali. Você falou que tem Tá, três metodologias que são combinadas para fazer a Williams to Pay, certo? sim. Agora, A, a, e se não bateu? Por que eu falo isso? Várias vezes eu fiz Gabor Granger com PSM e com Van Estendorp. A coisa não batia. O Van Estendorp dava o Gabor Granger dava aquela corcova fora da faixa do Van Estendorp, e aí outro negócio dava um pico fora da faixa. Qual que é a mágica que vocês usam que aí? bom. Quero Eu só saber. posso dizer o seguinte, que bom que não batia, tá? Eu vou dizer por que que bom que não batia. Porque as perguntas são distintas. Então é muito difícil que com perguntas distintas você receba a mesma resposta. Não deveriam bater mesmo, né? Elas não são metodologias que devem ser comparadas umas às outras. Por quê? Porque você está perguntando coisas diferentes, né? É a mesma coisa. Ah, você gosta de chocolate? Você gosta de banana? Você gosta de maçã? E querer a mesma resposta. Não dá, não funciona, entendeu? Então, eu prefiro fazer as três perguntas. Se você gosta de chocolate, depois você gosta de maçã, e você gosta de banana. Então eu vou descobrir que o cara é um cara que come tudo. Ou que não gosta de nada é um cara que não come nada. Ou que se ele gosta de duas e não gosta de uma, ele é ok, ele tem um apetite relativamente bom. Se ele só escolhe uma, ele tem um apetite ruim, entendeu? Quer dizer, quanto mais perguntas você faz para um determinado entrevistado, melhor você consegue entender o comportamento dele. É por isso que a gente coloca as três metodologias juntas. Não é porque a gente quer complicar a vida do entrevistado, entendeu? E o mais legal é o seguinte, volto a dizer, duas das metodologias, elas são baseadas nas respostas que ele declarou na primeira. Então você não começa do zero, as duas metodologias, o Gabor Granger e o Newton Smith. Você se baseia no que ele respondeu, né, nas perguntas do Van Westendorp, ou PSM, para fazer as perguntas das metodologias seguintes. Então, é uma pesquisa muito mais customizada, vamos chamar assim, né? Entendi. Mesmo assim, imagino que deve estar algum algoritmo que dá uma arrumadinha, né? A coisa não Sempre, ficar meio. Porque no final o resultado é único, é uma Williams to pé, uma curva ali, né? Cheia dos sempre novos. tem algoritmos, sempre tem AI, sempre tem a gente gosta de chamar de secret sauce, né? O nosso molho secreto, né? Entendi. Tá, isso aí o Fogato tá doido para fazer uma engenharia reversa, desculpa.
A gente tem o nosso molho também. Mas tô aqui, tô gostando de ouvir aqui a experiência do colega. Cada um tem seus temperos, né, Fábio? Exato, exato. Legal. Agora vamos falar de segmentação. Tá, você falou, eu quero garantir o máximo possível de amostra em cada segmento para ter resolução de pesquisa, beleza? Ótimo. Sim, sim. Só que, cara, e quando o cliente não sabe direito a segmentação, e aí? Que segmentação você vai fazer? É uma faixa dos 60 a mais, ou dos 50 a mais? Você usa gênero ou você usa gênero declarado? Como é que é? Como é que você faz para descobrir isso? Então, veja, se o próprio cliente não sabe, o que a gente vai fazer é testar uma população mais ampla, né? Também obedecendo os valores estatísticos originais que a gente comentou. O que a gente pode depois extrair da amostra? Algumas características da população que tem uma melhor disposição a pagar, né? Porque se eu tenho uma determinada população, vamos dizer, que eu tenho, se eu, te- eu, te- vamos voltar àquele caso que a gente falou no começo, né? De jovens de 19 a 29 anos que têm uma disposição a pagar A e os velhinhos acima de 50 anos, dos quais eu me incluo, têm uma disposição a pagar B, né? E eu não sei para quem que eu vendo, eu não sei se eu vendo para o cara jovem ou para o cara velho, né? Mas eu descubro que, putz, o velho ele quer, em média, ele está disposto a pagar o dobro do que o jovem, né? Então, eu vou começar, como empresa, a direcionar os meus esforços comerciais, tá certo? Para canais que priorizam esse tipo de população da qual eu posso cobrar mais, entendeu? Então, detalhe aqui para os alunos, quando você não sabe o que fazer, você vai acabar tendo que fazer muito mais pesquisa, hein? Vai te sair mais caro isso aí. Veja, não necessariamente. O número de 800 pessoas, ele é suficientemente grande para você conseguir chegar a essa conclusão, entendeu? É, de que... Porque, vamos lá, se eu estamos falando aí de 29 a 50, eu tenho quatro ou cinco faixas, entendeu? Populacionais. Então, eu consigo isolar qual dessas faixas teve a melhor disposição a pagar. Esse é o meu, é a forma de eu diferenciar, tá? Eu posso diferenciar por classe social, posso diferenciar por estado, posso diferenciar por canal, whatever. Você escolhe a metodologia que você quer segmentar. É uma metodologia que tem que fazer sentido depois na tua operação, né? Não adianta, por exemplo, eu fazer uma operação, uma pesquisa de, vamos chutar, estado a estado no Nordeste, se eu tenho o mesmo distribuidor vendendo para o Nordeste inteiro. A menos que o distribuidor pague a pesquisa, porque aí ele pode diferenciar, né? Mas se a indústria me pagou e ela vende para o distribuidor distribui no Nordeste inteiro, ela vai vender o preço só para o distribuidor. Então, para que ela quer saber preço de estado por estado? Ela vai gastar dinheiro à toa, é um mau investimento, entendeu? E isso é uma das coisas que a gente sempre faz, né? Eu não quero ser uma empresa que vai ter o seu serviço utilizado uma vez. Eu quero que repitam as pesquisas de forma periódica comigo. Então, eu sempre tento oferecer a solução que vai trazer o melhor custo-benefício para o cliente, né? Vai trazer o melhor ROI, né? Eu não quero que ele gaste dinheiro onde ele não precisa. Eu quero que ele gaste dinheiro comigo onde ele precisa, né? E onde eu sim vou conseguir fazer a diferença para ele. E agora, assim, o cliente lá, cliente não, o respondente da pesquisa, tá lá belo e bonito, provavelmente ele foi pago, tá lá no portal de resposta, que acontece, certo? Instituto de Não, ele é Pesquisa. pago. Ele é pago. Eu já vi fazer pesquisa em shopping lá, pegar as pessoas. Mas hoje em dia você paga a pessoa para ficar respondendo pesquisa, certo? O tempo dela vale alguma coisa, né? É. Então você precisa recompensá-la. É, em painéis de consumidores, todas as pessoas que estão dentro dos painéis, elas são voluntárias. Ninguém é pego à força para responder a pesquisa, entendeu? Todos sabem que correm o risco de receber é, pesquisas para responder. Ele vai responder se ele quer, e se ele não quer, ele não vai responder. Simples assim. Mas ele ganha. Se ele responder, Então, se ele responder, ele ganha se alguma responder, coisa. ele ganha. Se ele responder certo, ele ganha, né? Porque se ele responder respostas ilógicas, ele vai ser eliminado e ele não ganha. Se ele responder
em tempo menor do que ele deveria responder, ele não vai ganhar também, entendeu? Quer dizer, Essa, ele precisa responder direito. essa é a minha Ele, pergunta. Vocês contratam empresas que vão ter métricas de resposta para ver se a pessoa não está viajando na maionese, se não as está métricas, respondendo tudo igual. O as período de métricas são resposta. nossas. Uhum. As métricas são nossas. Quem tem esse controle de qualidade somos nós. Não é o dono do painel. O dono do painel quer vender entrevista. Ele não está preocupado se a entrevista Então, foi feita bem feito, mal feito. A tipo, preocupação dele é outra. A eu preocupação respondi, dele é girar o painel. estava dormindo lá, você vai falar, esses aqui viajaram, essas respostas eu vou jogar fora, os caras não recebem o dinheiro que eles deveriam receber, agora que respondeu bonitinho recebe, certo? Exato, exato. Como é que a gente pode ter certeza que essas pessoas estão, vamos dizer assim, praticamente sendo pagas para responder, elas estão num ambiente de decisão que simula realmente a compra delas? Veja, como em qualquer pesquisa de mercado, né, André, você nunca tem certeza, você tem 95% de chance. Não existe certeza em pesquisa de mercado, André. Você sabe disso tão bem quanto eu, né? Mas você não vai conseguir que eu diga para você que as minhas pesquisas trazem 100% de certeza. Elas não trazem. Elas são que nem as outras. Trazem só 95%. Tá bom. E é o que você deve se satisfazer, né? Porque, obviamente, você pode aumentar o grau de 95 para 99. Vamos dizer, você quer, não, gente, eu preciso que seja 99. Cara, eu vou ter que aumentar tanto o tamanho da amostra que você vai pagar 4, 5, 6 vezes para ganhar 4% de grau de certeza. A gente não acha que seja válido, entendeu? Precisa fazer sentido o investimento, né? E a gente acha que, vamos dizer, ou 800 amostras, 800 pessoas para uma população, ou 3.000 para uma análise segmentada é suficiente, não precisa mais que isso. A maioria das empresas faz com menos, tá? Só para você saber. Então, Melhor sim. quando compararem a PriceBeam com outras empresas de mercado, perguntem quantas, e eu sempre coloco isso na minha proposta, tá? Porque, obviamente, é um dos grandes custos, né? Quantas pessoas estão sendo entrevistadas, né? Isso é Perfeito. isso. Super importante, senão você está comparando banana com maçã, né? Você não pode querer o mesmo preço de uma empresa que entrevista 200 pessoas com outra que entrevista 800. Mas, óbvio, o de 200 vai falar, não, mas, putz, eu consigo te dar uma resposta boa com 200 pessoas. Ok, joia. Então, se você acredita, vai com cara de 200. Eu não sou, a Price Beam não é para todo mundo, André. Eu não sou mais caro, mas eu não sou mais barato também. Eu acho que a gente oferece um custo-benefício interessante pelo que a gente traz, né? E eu acho que o mercado também percebe isso. Perfeito. Acho que a gente vai encerrando aqui, né? Aí, vamos lá. Qual que é a sua mensagem, o Hélio, para a gente encerrar o nosso webinar aqui? Legal. Então, a minha mensagem seria a seguinte: busquem trabalhar levando em consideração os seus custos, né? Porque é importante quando você faz o cost plus, né? E cria o seu preço a partir de um custo. Eu não acho que se deve ignorar custos, eu acho que eles devem entrar na sua equação, né? É, leve em consideração o que o seu competidor está fazendo, também é importante para a sua equação, mas o mais importante de tudo é descubra o quanto o seu consumidor quer pagar. Porque essa é a chave do sucesso. Conhecer o seu consumidor e saber se você está precificando adequadamente, independentemente do seu custo, né? E independentemente do que os concorrentes estão fazendo. Então, eu não estou querendo vender pesquisas. O que eu estou dizendo é o seguinte: ao utilizar o Value-Based Price, você terá uma performance de precificação superior em relação à precificação competitiva e em relação à precificação baseada em custo. Perfeito. Bom, a minha mensagem aqui para a galera, eu acho que é complementar, é combinem metodologias. Então,
Não descartem as análises de mercado que você costuma fazer, não descarte a elasticidade sobre o sell-in ou, se você puder, sobre o sell-out, né? Não descarte exercícios de teste de preço, né? Que embora a gente até conversou, possam custar muito, não é que o teste de preço pode custar muito. Não saber qual é o preço ótimo te custa muito, você já nem sabe quanto custa. Então, saber o preço ótimo, seja através de preço de teste de preço, de conjoint, de willingness to pay, de qualquer outra coisa, ele é poderoso. Mas não fique só numa metodologia. Então, assim, se você tem dinheiro para fazer uma pesquisa, faça. Nem que você faça uma vez a cada 2 anos, ou faça para alguns produtos mais importantes. Complemente com outras metodologias, com teste de preço, com entrevista. O próprio feeling também é importante, o feeling de vendas, né, muito importante, mas não existe uma só solução, né? E aí, por isso que às vezes, em multinacionais, às vezes a gente vê todo o processo sendo desenhado para ficar em cima de uma metodologia. Ah, a gente faz uma conjoint aqui, a gente a partir daí vai fazer esse processo. Aí, no ano de vacas gordas, está tudo certo. No ano de vacas magras, a primeira coisa a cortar é a pesquisa. Aí já não tem mais processo, processo de price para de se executar. Então, não dependam de uma metodologia para fazer seu processo de price. Né? Faça uma coisa robusta. Tá? E por fim, queria agradecer o Hélio por ter vindo aqui, compartilhado o material, foi bem rico. Agradecer a vocês todos, né, que estão até agora no webinário assistindo. Agradecer a todos os inscritos no webinar, que também vão receber o vídeo. E agradecer a comunidade de pricing. Hélio, você quer agradecer? Quer ter suas considerações finais? Bom, então, primeiro, meu respeito a todos que estão aqui, né? Porque eu tenho certeza que cada um teve um dia duro de trabalho, e nem sempre a gente tem a disponibilidade mental para querer aprender coisas novas. Faço votos que o que eu contei aqui tenha sido produtivo e tenha valido o investimento em tempo e energia. E me coloco à disposição de cada um de vocês para tirar quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, independentemente de vocês contratarem ou não os nossos serviços de forma formal, tá?